Bom, glória a Deus. Romanos 3, versículo 21. Todos acharam, amém? Bom, os irmãos estão lembrados. Na aula passada, nós completamos o primeiro trecho do estudo, que Paulo vai encerrar um pensamento, né? Vai encerrar ali, ele chega a uma conclusão, né? Ele traz todos os argumentos, ele traz o motivo, a razão e o porquê de uma coisa. Os irmãos lembram qual era a conclusão que Paulo chega? Os irmãos se lembram? Paulo, no capítulo 1, no capítulo 2, no capítulo de número 3, até o versículo 20, ele vai fazer uma defesa de uma teologia que nós cremos hoje, que nós somos pecadores, meus irmãos. Então, no capítulo 1, no capítulo 2, no capítulo 3, ele vai fazer essa defesa, ele vai colocar isso, uma luz em cima disso, e vai desmistificar qualquer tipo de argumento que a gente possa ter para dizer que a gente não é tão pecador assim. E ele vai trazer todos os argumentos possíveis, claramente, para que a gente fique sem ter o que responder para ele, segundo as alegações que ele fala. Os irmãos se lembram que ele vai falar sobre o judeu, vai falar sobre aquele que é hipócrita, que julga os outros, mas faz as mesmas coisas que a pessoa que ele está julgando. Então ele vai trazer de todos os jeitos. Ele vai falar sobre nossos pecados, na ação, no pensamento. Tudo isso ele vai falar. E é impossível a gente ler esses 3 capítulos e não se enquadrar em nenhum ponto que Paulo vai levantar. É impossível, é impossível. Se você fala que você leu os 3 capítulos, ou você ouviu as 3 aulas e você falou, não me enquadrei em nada do que o Abraão falou, eu desconfio de você mesmo. Porque aí você está falando algo que a Bíblia diz que eu e você não conseguimos fazer. Paulo ele vai falar sobre a lei, e a lei ela não é algo para nos salvar. O que é a lei? A lei é os mandamentos, a lei é aquilo que determina o que nós não devemos fazer. Não matarás, não roubarás, não furtarás, né? Não adulterarás. Isso não salva, não salva. O cumprimento da lei, ele não traz salvação para mim e para você. Mas a lei, ela veio para a nossa vida para trazer à tona o que nós erramos, os nossos pecados, aquilo que nós precisamos de conclusão. E a lei, ela traz algo tão difícil para mim e para você, que a gente não consegue atingir o que a lei nos pede. O que os mandamentos nos pedem, a gente não consegue cumprir. Veja bem, o pecado, o mandamento que fala não cobiçarás, o não matarás, é claro, minha irmã, é você não pegar uma faca e não enfiar em alguém, não é verdade? Se você vê alguém fazendo isso, você fala, matou. Agora, o não cobiçarás, não tem como eu saber se alguém está cobiçando, a não ser que ela expresse a cobiça dela, mas se eu tiver no meu pensamento cobiçando algo de você agora, você não vai saber. É algo íntimo, não é verdade? E não existe tribunal na face da terra, por mais íntegro que ele seja, e por mais que ele procure ser justo, não tem como um juiz chegar diante do tribunal e falar, esse homem, essa mulher está condenado porque ele está pensando maldade sobre essa outra pessoa. Tem como algum juiz fazer isso? Não. O único que pode fazer isso é o nosso Deus, que julga o nosso coração. Então, através desse tipo de pecado que nós pecamos mentalmente, e veja bem, a gente também crê naquilo que o próprio Jesus Cristo falou, que é o quê? Eu não adultero somente de me deitar com uma mulher, mas eu adultero a partir do momento que eu cobiço aquela mulher de outra pessoa. A partir do momento que eu cobiço, a partir do momento que eu imagino o pecado, a partir dali eu já estou pecando. Então, veja bem, é de uma dificuldade tão grande você passar por essa peneira de pecado, é tão difícil que se torna impossível, e é realmente impossível. E a gente vai ver isso na aula de hoje. Paulo chega nessa conclusão, que todos nós somos pecadores, certo? Todos sem exceção, gentil, judeu, não judeu, aquele que crê, aquele que não crê, todos pecaram.
E para terminar essa parte do pecado, eu vou usar um exemplo que as irmãs vão entender bem. Digamos que as irmãs aqui, os irmãos também, sem discriminação, mas vai fazer um bolo. E tem ali a massa do bolo, Daiane. E só quem estava no culto passado vai entender. E você tem a massa ali do bolo. A massa de ferro, né? Como é de costume, é a massa do bolo. E essa massa de bolo, você tem ela há 10 anos, ela perfeito em estado, faz o bolo perfeito, bonito, agradável, ótimo. Mas se você deixa ela cair, Daiane, e amassa a forma do bolo. Amassou. A partir dali em diante, né, Daiane? Todo bolo que você fizer vai ser amassado. Não importa, porque a forma já está amassada. Veja bem, quem é a nossa forma? A nossa forma foi... Qual foi o primeiro homem? Adão. Adão, a partir do momento que ele pecou, ele amassou a forma. E dali, do que saiu dele para frente, todo o bolo foi amassado. Tudo aquilo que saiu de Adão, da forma de Adão, todo o bolinho que é eu e você, amassado. Então, Paulo também vai dizer em uma das suas cartas que, através de um homem, de um pecado de um homem, que foi Adão, toda a humanidade sofreu por esse pecado. Toda a humanidade pecou. Porém, também, por um sacrifício de um homem justo, toda a humanidade foi salva. Então, é nesse âmbito que a gente vamos tratar a aula de hoje. Amém? Os irmãos entenderam aqui a questão do pecado, né, irmãos? Todos entenderam, amém? Na aula passada a gente saiu, eu creio que alguns saíram até, se prestaram bem atenção, saíram até bem entristecidos, né? Porque simplesmente Paulo termina até o versículo 20 do capítulo 3, dizendo que a gente é sem jeito nenhum, que a gente não tem salvação. Em qualquer tribunal humano, a gente chega e a gente é culpado. Culpado. Mas nessa aula de hoje nós vamos tratar uma coisa que nós ouvimos, mas muitas das vezes não entendemos o que é a palavra justificação. Justificação. Quem já ouviu essa palavra? Nós somos justificados, não é verdade? Agora eu te pergunto, o que significa justificação? Bom, primeiro eu gostaria de trazer aqui a diferença de justificação e santificação, porque fazendo isso eu já mato os dois. A justificação, irmã Maria, ela é um ato, ela não é um processo. A santificação é um processo. Você se torna cada vez mais santo. A justificação ela é um ato, ela acontece, é igual nascer. Quando você nasce é um ato, nasceu, não tem como você ir nascendo. Você nasce e pronto. A santificação é como se fosse o crescimento depois que você nasce. Você vai crescendo ao tempo, até chegar no tempo que você não cresce mais e você morre. A justificação é um ato, ela ocorre uma vez só. E a santificação, ela vai conforme a gente vai crescendo na fé. Quanto mais tempo na fé e a gente mais vai crescendo na fé, mais a gente vai se santificando. E quando é que a gente termina de se santificar, irmão Abraão? Quando a gente morre. Ali é o ápice. Uns vão conseguir santificar menos, outros mais. Mas o nosso período de vida é se santificando. A justificação é um ato que acontece fora da gente. O que eu quero dizer com isso? A santificação, não confunda, justificação com santificação. A justificação ela acontece fora da gente. A santificação acontece dentro. O que você quer dizer com isso? Que a gente não tem muita responsabilidade sobre a justificação. A gente é justo através de Deus. A gente também é santo através de Deus. Mas a gente tem que procurar se santificar. Mas a justificação a gente não procura se justificar. Porque a justificação não vem nada através de mim. Não tem nada que eu possa fazer para me justificar. É só Deus que me justifica. Nada que o irmão Abraão possa fazer, eu posso me justificar. E nós vamos chegar lá o porquê. Existem níveis de santificação. Você não acha que, talvez você conheça, eu conheço, mas você não acha que tem pessoas ao nosso redor que a gente conhece, mais pertinho de Deus do que a gente? Você não acha, não? Você fala, meu Deus,
Eu sou crente, ela também é crente, mas ela está mais próxima de Deus do que eu. Ele está mais santo. Olha, eu fiz isso, mas talvez aquela pessoa que eu conheço, ela não faria isso não, porque ela está mais, ela está num outro nível. Então, a santificação, ela tem degraus, né? Não foi o que eu falei, com o decorrer do tempo, a sabedoria, a leitura bíblica, os ensinamentos bíblicos, a pessoa vai tendo, vai tratando, vai ter coisas que um novo convertido vai fazer, que eu já deixei de fazer há muito tempo. Não é verdade? Então, a santificação, ela tem graus. Agora, a justificação, não. Aquele que acabou de ser justificado hoje é tão justo quanto aquele que já foi justificado há 10 anos, quanto aquele que já é crente há tantos anos. Não muda. Mas aí entra, o que é essa justiça? Se um assassino, ele assassina alguém friamente, e ele é preso, mas aí tem países, né, tem países, ditaduras, o que você quiser colocar, que o presidente, o líder daquele país, ele pode chegar como líder supremo e falar, eu dou indulto a esse criminoso, a essa pessoa, eu dou indulto. O que é o indulto? É livrar ele sem pena nenhuma. Ele não vai ter pena, consequência nenhuma. Eu simplesmente quero que tire ele da cadeia. Na história já aconteceu isso. Ele não vai cumprir pena, ele vai ser solto, liberado, não vai passar 2 dias na cadeia. Não vai ter pena nenhuma para ele. Você acha que nós procurando saber o que é justiça, nós queremos saber o que é justiça. Isso, a justiça é satisfeita nesse ato de alguém, um assassino terrível, um assassino em série, ser solto sem sofrer pena nenhuma, a justiça foi feita? Hein, igreja? Não, né? Bom, mas nós somos os culpados, não é verdade? Nós não acabamos de confirmar isso, que nós somos os culpados. E como Deus vai justificar o injusto? Deus justifica o justo ou o injusto? Hã? Deus justifica quem? Deus, ele veio para os pecadores ou para os sãos? Então Deus, ele veio para os justos ou para os injustos? Injustos. Por quê? A justificação de Deus, ela não vai para o justo, porque, primeiro que não há justo sem a justificação de Deus. Deus só chama os injustos. Porém, se a justificação viesse para os justos, não seria dom gratuito de Deus, seria pela justiça do justo. Deus justificaria você porque você é justo. Mas Deus não faz isso, porque aí seria mérito meu que sou justo. Mas Deus justifica um injusto, sendo injusto, cometendo injustiça. E como é que você vai dizer que isso é justiça, irmão Abraão? Será que Deus é injusto, Daiane? Deus é injusto fazendo isso? Ué, mas você acabou de dizer que um rei, um líder, dando indulto para alguém assassino, para alguém horroroso, ébrio, isso é injustiça? Você acabou de falar para mim. E agora você quer dizer que Deus, justificando em você, que somos pecadores, que vivia numa vida terrível, cometendo tudo aquilo que a lei diz para não fazermos. Você diz que Deus é justo. Deus é justo? Ué, isso aí não era nem para ter dúvida. Deus é justo? Ah, é porque eu confundi vocês, né? Porque que essa justiça do mundo não é a mesma coisa da justiça de Deus. Ah, você pode falar, porque Deus é Deus. Não é por isso, porque Deus, ele é justo. E Deus, ele não deixa a ponta solta, e ele não vai tratar o nosso pecado como eu quero e pronto, acabou. Ele vai dar um motivo claro. Qual é o motivo claro de Deus? Quando a gente vai comprar uma casa, e eu estou tratando hoje com bastante parábolas, para que os irmãos entendam, porque isso é um assunto difícil de entender. Quando a gente vai comprar uma casa, e eu não tenho nada no banco, e aí ele vai falar, você vai precisar de alguém, caso, né, irmão Sérgio, aconteça alguma coisa com você, e alguém tem que ser o seu fiador. Né, a pessoa que
Caso você aconteça alguma coisa com você, vai te financiar ali, né? Vai bancar aí. Bom, Jesus, ele veio para a terra como nosso fiador. Ele foi a pessoa que veio satisfazer essa justiça. Porque Deus, como Ele é justo juiz, Ele não iria deixar o nosso pecado, meu irmão, Ele não trata o nosso pecado com leviandade, como qualquer coisa, Ele trata como uma coisa séria. E o salário do pecado é a morte. E aquele que peca, com certeza, daí você não sabe, morrerá. Então, o salário do pecado é a morte. Alguém pode abrir para mim, Tiago? Tiago 2. Eu vou repetir de novo, mas mais para frente eu vou trazer isso. Eu acho que é Tiago 2,10. Bom, não coloquei aqui, mas eu acho que é Tiago 2,10. Então, alguém achou aí? Já achou aí, Mandinha? Fala aqui no microfone para os irmãos escutar, eu vou até você. Deixa eu ver certo. Cadê o 10? É isso mesmo. Porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Olha o que Tiago vai trazer. Espera aí. Quem lembra aí dos 1000 pecados aí? Né? Quem lembra aí? Vamos fazer essa conta de novo? Vamos supor que eu, Abraão, sou uma pessoa, meu Deus do céu, quase um anjo na terra. E eu não pego por ações, por fala, por omissão, que tem pecado de omissão. Não faço nenhum pecado. Mas mentalmente, os psicólogos dizem que a gente pensa 10.000 coisas por dia, 10.000 pensamentos por dia. Nesses 10.000 pensamentos, pastor Raildo, que eu tenho certeza que são muitos pecaminosos, porque eu e você até se surpreende, às vezes, com o que a gente pensa. Não é verdade? Aquilo que a gente pensa, você está lá lavando uma louça, você fala, misericórdia, Deus o livre. Né? Com o seu próprio pensamento. A gente fica estarrecido com aquilo mesmo que a gente pensa. Fala, meu Deus, tira isso de mim. Pensamentos malignos, pecaminosos, levianos, coisas horrorosas que passam pela nossa própria mente. Vamos supor que nossa mente é uma coisa incrível e a gente só pensa 3 coisinhas ruins. 3 coisinhas ruins por dia. No final do mês, a gente vai ter aí por volta aí de quase 100 pecados. No ano, vamos arredondar aí para 1000 pecados. É mais, mas vamos arredondar para 1000. No ano. Quantos anos a senhora tem, irmã Marinalva? 66. Então, vamos supor que a irmã Marinalva aí faça essa continha, né, irmã Marinalva? 3 pecados por dia, 1000 pecados por... 100 pecados por mês. No ano, 1000 pecados. 66 anos, 66.000 pecados. Mas aí o que Tiago vai dizer? Porque você pode guardar a lei inteira, mas se tropeçar num só, você é culpado dela toda. Então como é que eu vou fazer, irmão Abraão? Como é que eu faço, meu Deus do céu? Não está ficando difícil para mim e para você? Está dificultando, né? Isso é para mostrar que não tem como eu e você se justificar sozinho. Porque a gente é culpado. Mas aí vem o nosso fiador, Jesus Cristo. Aquele que morreu na cruz, pelo meu e pelo seu pecado. Veja bem, quando Jesus morreu na cruz, tinha quantas pessoas do lado dele? 2 ladrões, né? Um do lado direito e outro do lado esquerdo. Eu e você estávamos naquela cruz. Sabia disso? Nós estávamos naquela cruz. Em qual cruz nós estávamos? Na direita, na esquerda ou na do meio? Hã? Será?
Sabe por quê? A Bíblia fala que ele levou sobre as suas... É verdade, irmã Maria acertou. Ele levou sobre si todas as nossas dores, enfermidades, nossos pecados, de antes, de agora e de depois. A Bíblia fala que quando ele chegou lá, veja bem, quando ele chegou lá, ele deu um brado, pastor Raildo. Qual foi aquilo que Jesus bradou? Está consumado. Está consumado, né, a palavra ali que traz é tetelestai, que fala está pago, ou está consumado. Está pago. O que está pago? A dívida. A dívida está paga. A nossa dívida está paga. Por que que Deus mandou Jesus para pagar nossas dívidas? Porque era necessário um cordeiro sem mancha, sem pecado, para morrer no lugar dos cordeirinhos manchados, cheios de pecado. Aleluia. E aí, veja bem, esse pecado, essa contramão do pecado, tinha que ser imposta em alguém. Alguém tinha que sofrer o preço pelos nossos pecados, para que a lei não seja igual essa lei injusta que nós estávamos falando agora. Mas sem dano? Assassino e foi solto sem pagar preço nenhum? Seria injusto. Mas a lei da justiça de Deus trouxe o seu próprio filho. Qual foi o preço? O seu próprio sangue, o seu próprio filho. Deus mesmo se entregou para a remissão dos meu e do seu pecado. A dívida foi paga. E não é perdão, não é só o perdão, a justificação é diferente do perdão. Veja bem, se você tiver, estou falando que é coisa de parábolas. Se você estiver devendo muito dinheiro, quanto é que é muito dinheiro para você? Muito dinheiro mesmo. 1 milhão. Está devendo 1 milhão na Caixa, no Itaú, no Santander, no Nubank, do que for. E o banco vai lá e perdoa a sua dívida de 1 milhão. Ô glória! Está perdoado. Está perdoado. Antes você estava falido, não é verdade? Mas perdoou a dívida, agora você está falido. Você só não tem dívida. Mas você tem quanto dinheiro no banco? 0. Você está falido. Mas Jesus, que é o nosso Salvador, Deus, não nos tirou só a dívida, mas Ele nos colocou como fiador, financiador de tudo aquilo que poderia vir. Então, o nosso pecado, meu irmão, não faz a gente ser crente. Não estou pecando, então eu sou crente. Eu pequei, não sou crente. Não, o nosso pecado não faz isso. Mas o nosso pecado nos separa de Deus. Isso é o que o pecado faz. A partir do momento que nós somos justos, ele nos separa de Deus. Conforme você vai pecando, você vai se distanciando de Deus. E o inimigo, o nosso acusador, quem é o nosso acusador? Quem é o nosso acusador? Você não tem acusador, não? Satanás. O nosso acusador, que todo dia vem nos acusar, ele vem nos acusar através do quê? Dos nossos pecados. Para que tu vai na igreja? Tu não viu o que tu fez ontem? Tu diz que é crente? Tu nunca ouviu uma palavra dessa não, com certeza não, né? Tu diz que é crente ainda, é? Tu nunca ouviu uma palavra dessa não, vindo para a tua vida não, uma flecha armada, e tu ainda diz que é crente. Tu fez isso e tu ainda diz que é crente. Tu tá lá prontinho para ir para a igreja. Aí vem o teu acusador, que veja, o teu acusador nunca é as pessoas, mas sim aquele que está por trás das pessoas.
Não é verdade? Nunca pense que o seu acusador é aquele que está te ofendendo diretamente, mas aquele que está por trás. Quando Pedro veio falar abobrinha na orelha de Jesus, ele falou o quê? Para trás de mim, Satanás. Pedro era Satanás? Não, mas aquele que estava aqui, ó, para trás de mim, Satanás. Então, o nosso acusador não são as pessoas, é aquele que está por trás das pessoas, falando a nosso ouvido. Você está arrumadinho para ir para a igreja, e aí chega, ué, mas tu vai para a igreja? Ainda assim tu vai para a igreja? Ou tu tá de capa? Sabe, aquela palavra contrário. Veja bem, o lugar do injusto é aos pés daquele que pode o justificar. O lugar perfeito do pecador, do transgressor, é aqui dentro. Você não vai encontrar coisa melhor do que estar aos pés de Jesus, mesmo sendo pecador. Já pensou se os pecadores... Não, pecador não entra na igreja. Pecador não entra na igreja. Nós íamos ter aqui uma igreja, nós íamos montar a igreja e todo mundo ia ficar do lado de fora. Não entra ninguém. Aí o inimigo, ele usa o nosso próprio pecado. Mas aí é que entra. Ele vem nos acusar. Mas você fala, irmão Abraão, mas tá bom, Jesus salvou, perdoou meus pecados, né? Minhas transgressões. Mas e o que eu fiz depois? Lembra que eu falei que ele não só perdoou a dívida? Ele não só perdoou a dívida, mas ele deixou ali, eu venho lhe cobrar uma dívida. Essa dívida não é mais minha. Eu vim te cobrar a dívida do teu pecado. Mas essa dívida não é mais minha. Lógico que tu não vai falar isso, né? Mas o próprio Jesus vai falar. Eu já morri por esse pecado. Ele já morreu pelos pecados que nós ainda vamos cometer. Então você vai falar, então eu posso pecar. Não é verdade? Se Jesus morreu pelos pecados que nós ainda vamos cometer, no que adianta eu ter uma vida santa? Primeiro, se você tiver esse pensamento, tu não está muito crente. Não é verdade? Você não está muito firmado na rocha. Porque que crente é esse que vai deixar de seguir a Deus? Porque Deus perdoou meus pecados, então eu vou viver a vida que eu quiser. Então, meu irmão, não tem esse pensamento não, que esse pensamento não é de crente não. Ah, mas não é de crente. Qual é o fundamento que você está falando isso, irmão Abraão? Que não é de crente. Paulo vai deixar claro que isso aí é um pensamento de uma pessoa que não foi salva. A pessoa que pensa, agora que Jesus salvou, me livrou de todos os meus pecados, que eu ainda vou cometer, agora eu vou... Então é isso. Lembra da aula passada que eu falei que eles estavam com o pensamento que, se a glória de Deus é manifesta através do meu pecado e o perdão dele se manifesta através do meu pecado, então vamos pecar mais. Teologia mundana, pensamento mundano, querendo ganhar às custas do sacrifício de Jesus, querendo ter uma vida mundana às custas do sacrifício que Jesus fez na cruz. Irmãos, isso vai ser imputado como pecado naquele grande dia. Então não tem esse pensamento. Nós devemos viver uma vida santa, correta, nos atos do Senhor. E não nos ancorar, mas sabendo que o nosso financiador é Cristo. Ele morreu por um alto preço, preço de sangue, pelos nossos pecados, que é coisa ruim. Quantos pecados nós fizemos e caiu tudo na costa dele. Foi tão grande que Jesus suou sangue. Suou sangue por conta do meu e do seu pecado. Não trate o meu e o seu pecado como coisinha banal, não. Porque Cristo, tenho certeza que quando ele recebeu, foi o nosso pecado. Qual era o nosso pecado? Foi aquilo que Jesus falou: Pai, afasta de mim esse cálice. Qual era o cálice? O nosso pecado. Pai, se possível for. O nosso pecado é tão terrível que Jesus teve que clamou a Deus, falando: Deus, se for possível, Pai, afasta de mim esse cálice. Então nós não devemos tratar o nosso pecado com leviandade. Você tem que se entristecer com o seu pecado. Você não se entristece, não? Com o seu pecado. Nós devemos se entristecer. Se você não se entristece mais pelo seu pecado, você está com uma como é que fala? Quando a pessoa dá uma cauterização espiritual na sua vida.
Lembra de uma coisa que a pastora, do pintinho? Que o pintinho fala, não estou sentindo mais nada, não estou sentindo mais nada. É eu e você com o nosso pecado, é a nossa cauterização espiritual. Que o nosso pecado não tem mais peso na nossa vida. Na primeira vez que nós pecamos, Senhor, me perdoa, porque eu pequei contra ti. Na segunda vez, Pai, me perdoa. Na terceira vez, me perdoa, Deus. Na terceira vez, perdoa. Na quarta, na quinta, Deus já está acostumado com o pecando. Na sexta, falei, é isso mesmo. Na sétima, falei, quer saber? Isso aí nem é pecado. Na oitava, falei, eu pequei? A cauterização espiritual. Glória a Deus. Bom, então Deus não nos justifica por mérito. Por que não nos justifica por mérito? Uma coisa simples. Coisa simples. Porque Ele nos justificou antes de nós fazermos qualquer coisa. Né? Se eu vou dar um salário a alguém, eu dou o salário antes ou depois? Porque eu estou te fazendo um favor? Não, eu estou te dando um salário porque você merece. Agora, Deus não dá nada para nós porque nós merecemos. Ele nos dá antes até. Para mostrar que a gente não precisa merecer. Ai, Deus, eu ganhei porque eu mereci. Eu mereci. Lembra dos Gideões dos 300? A palavra que poucos pegam é o quê? Que Deus, para que o povo não se achasse que pela nossa força nós ganhamos a batalha, Deus fez o quê? Reduz o povo. Deu estratégias para reduzir o povo, até chegar no momento, Daiane, que ninguém iria acreditar, até chegar no momento que eles só iriam ganhar e dar glória a Deus. Fala, não, realmente, não foi pela nossa força, não foi pela nossa espada, não foi por nada, foi por Deus. Dá honra e glória a Deus. E a Bíblia fala que Deus fez isso para que o povo não se vangloriasse na sua própria força. Então, nós não somos justificados. Alguém entendeu a justificação de Deus? Nós somos justos, meus irmãos. Não pela nossa força, não pela nossa capacidade, mas sim porque Deus enviou o seu próprio Filho, seu próprio ser, enviou a si mesmo para morrer por mim e por você. Então nós somos justos. E nessa passagem, agora nós vamos entrar, veja só, na leitura bíblica. A gente tem que considerar nessa passagem 7 pontos. A justificação, ela é sem lei. Versículo de número 21. Acompanhe comigo, eu vou passando os pontos e a gente vai lendo. A justificação é sem lei, meu irmão. Mas agora a justiça de Deus se manifestou sem a lei, atestada pela lei e pelos profetas. Então veja bem, Paulo ele vai deixar claro aqui que a justificação não é pela lei, mas ela é atestada, ela comprova a justificação. Ele não está falando que é algo novo, ele não está trazendo uma novidade. Ele está dizendo que a lei do Antigo Testamento, o que eu falei? A lei, ela é uma lanterna que mostra os nossos pecados. E através disso nós podemos ser justificados. Então, o Antigo Testamento está ligado com o Novo. Versículo de número 22 e 23. Não, 22. A justificação é pela fé. Isto é, a justiça de Deus por meio da fé. Não tem ninguém lendo? Em Jesus Cristo. Perdoe, irmão, que tem algumas bíblias que é diferente mesmo. Pela fé em Jesus Cristo. Para todos os que creem. Pois não há distinção. A justificação é para quem? Para quem crê. Para quem tem fé e crê em Jesus Cristo. É para o injusto que crê e tem fé em Jesus Cristo. Todo aquele que crê e tem fé em Jesus Cristo, ele é justificado. Por quê?
Porque aquele que tem fé e crê, ele transforma a sua vida, ele muda as suas veredas, ele muda o seu jeito de agir, de pensar, de falar, porque ele crê e tem fé em Jesus. 23. Porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. E aí vem trazer que a justificação é para todos. Por quê? Porque todos pecaram. E todos estão destituídos da glória de Deus. Então, a justificação é para todos. Todos, sem exceção. Sem exceção de cor, de raça, etnia, língua. É aquilo que João vai dizer em Apocalipse. Toda raça, língua, nação se prostrará. Então, ela é sem limite. De país, de estado, de religião, ele vai penetrando. O Evangelho de Deus, ele penetra qualquer área. Ele entra na macumba e salva se ele quiser. Então, não tem nada que segure o Evangelho de Deus. 25. A justificação foi por um alto preço, a quem Deus ofereceu como sacrifício propiciatório, por meio da fé, pelo seu sangue, para a demonstração da sua justiça. Na sua paciência, Deus deixou de punir os pecados anteriormente cometidos. Vai estar um pouco diferente realmente na Bíblia dos irmãos, mas aqui deixa claro aquilo que nós acabamos de entender, que a salvação foi por um alto preço. O preço de Jesus Cristo, morreu na cruz, com que valor? Valor de sangue, preço de sangue. E sacrifício propiciatório. Nós iremos chegar nisso. Amém? 26. A justificação foi feita em plena justiça. Por quê? Para a demonstração, versículo 26. Para a demonstração da sua justiça, no tempo presente, para que ele seja justo e também justificador daquele que tem fé em Jesus. Então a justiça foi feita, foi plena. Agora você entende aquela questão que você ficou confuso, não foi? Você ficou confuso quando eu falei, mas Deus é justo ou é injusto? Não ficaram? Agora você crê que Deus é justo. Você sabe por que Deus é justo? Por quê? Por quê? Porque Deus enviou o seu Filho para tomar a nossa pena, que era o quê? A morte, porque o salário do pecado é a morte. Aquele que peca, com certeza, morrerá. Eu e você pecamos mais de 1000 vezes ao ano. Mas se a gente transgredir um ponto na lei, a gente já é transgressor de toda a lei. E a gente já é culpado de toda ela. Então isso tudo que está sobre as nossas costas, quando nós temos fé e cremos em Deus, que Ele é o nosso Salvador, acontece a justificação, a qual esse fardo que eu carregava, cai na conta de Jesus. E agora, a minha vida tem salvação através de Jesus. Aquilo que eu cometi, aquilo que eu vou cometer, está na conta de Jesus. Os irmãos têm alguma dúvida nisso? Os irmãos, algum irmão discorda disso? Algum irmão fala, irmão Abraão, eu não sei se isso está muito certo não. Pode falar, irmão. Pode falar. Os irmãos plenamente acreditam nisso? Porque é o seguinte, se você não acreditar, como é que tu vai salvar? Se tu não acreditar nisso, tu vai crer que tu está indo para o céu porque tu é santo? Você vai crer que tu está indo para o céu porque tu vem à igreja? Nós fazemos isso em gratidão a Deus, porque nós entendemos o que Ele fez. Então, isso é um ponto cerne, é um ponto crucial na palavra de Deus, para que nós entendamos o que é evangelho, porque se nós não viemos à igreja, muitos eu creio que vieram à igreja até hoje, sem entender. Por isso que todo culto é culto de agradecimento a Deus. Porque é uma graça, é um favor imerecido, que se repete todo dia, porque todo dia você peca. E todo dia
caindo na conta de Jesus, aquilo que era cair sobre nós, as dores e enfermidades que era para cair sobre nós, caíram sobre Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Versículo 27 ao 31. Aonde há motivo de orgulho? Na palavra de vocês vai estar diferente, mas se os irmãos ler e interpretar o que eu estou falando, vai estar até mais fácil para os irmãos entender. Porque está a diferença de orgulho em alguma palavra de algum irmão aí? Jactância. Que é a mesma coisa que orgulho. Aonde há motivo para orgulho? Foi excluído. Por qual lei? Das obras? Não. Pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. Será que Deus é somente dos judeus? Não é também dos gentios? E também dos gentios, visto que Deus é um só, o qual justificará por meio da fé os da circuncisão, e também por meio da fé os da incircuncisão. Por acaso anulamos a lei pela fé? De modo nenhum. Pelo contrário, confirmamos a lei. A justificação é tanto para os judeus, tanto para os não-judeus. Ou seja, é para todos, toda a humanidade, todo mundo. Mas a lei, o que nós podemos pegar disso é que a lei é confirmada, quer dizer, a justificação é consumada para confirmar a lei. Então, não é porque Deus nos justificou que a lei não serve de nada. Lembra que eu falei, então posso pecar? Então, não. A justificação serve para consumar a lei. Nós seguimos a lei para consumar a justificação. Sem uma, não tem a outra. E sem a outra, não tem uma. Amém? 15 minutos. Bom, nós podemos agora entrar no capítulo 4. Os irmãos têm alguma dúvida? Alguém tem alguma dúvida? Os irmãos entenderam plenamente a mensagem. Talvez o irmão tenha perdido alguma coisa, não entendeu pegar direito, mas entra lá e dá dá uma revidinha, que talvez você entenda. Se não entender, pode vir até mim. Algum irmão tem alguma dúvida do que já passou? Do que eu já falei, das outras aulas? Uma coisa ficou guardada no seu coração? Amém. Então vamos entrar no capítulo de número 4. Que Paulo vai exemplificar. Até agora ele falou... Alguém liga o ventilador, por favor? Até agora, ele falou que a justificação é pela fé. E agora ele vai exemplificar. Ele vai falar o porquê que a salvação é pela fé. Ele vai trazer exemplos claros para mim e para você do porquê que a salvação é pela fé. Nós entendemos que a justificação não é pelas obras, como ele acabou de dizer agora no final do capítulo 3. E é legal a gente guardar isso. Que, meu irmão, a gente entendeu que a gente peca demais, né? Só a irmã Marinal vai ir na conta dela, Deus o livre. Não é verdade, irmã Marinal? E isso é por baixo, irmão, é por baixo. Mas Tiago vai ser mais certeiro ainda, vai ser igual Davi tacando a pedra em Golias. Porque ele vai dizer que a gente pode fazer tudo certinho, mas se a gente tropeçar num ponto, a gente caiu em todos. Então ele vai deixar. Então a gente tem que dar graças a Deus, porque a gente não pode fazer nada. Sabia disso? É difícil a gente ter esse pensamento, né? A gente vê a casa caindo e a gente fala, graças a Deus que eu não posso salvar essa casa. Quem é que faz isso? Mas nós devemos dar graças a Deus. Sabe por quê? Porque é a mesma coisa de eu ver um muro caindo, hein, irmão Sérgio? Eu ver um muro caindo, eu ver um muro caindo e eu tentar segurar. Hã? O que acontece, irmão Sérgio? O muro cai em cima de mim. Esse é o nosso pecado. Esse é a gente tentar se justificar por si mesmo, sem a presença de Deus, sem Jesus, sem o sacrifício de Jesus. E é isso que acontece. Então, graças a Deus que nós não podemos fazer nada, porque o nosso Pai cuida de tudo. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, que eu não preciso botar minhas mãos nisso, porque senão eu não tinha salvação, porque pelas obras eu não consigo me salvar.
E se eu tentasse me salvar sem a presença de Deus, sem a presença de Jesus, eu estaria fadado ao inferno, eu seria totalmente culpado. Então, glória a Deus, porque nós não colocamos as nossas mãos no que nós não devemos colocar. Aleluia. Então, Paulo vai dar 2 exemplos de homens que os judeus idolatravam. Primeiro, o pai deles, Abraão, né? Segundo, o pai da nação, né? Abraão, pai da nação. O homem que começou tudo, a qual Deus chamou, agora tu terás uma grande nação, oh glória. Eles tinham vanglória, como nós já sabemos, de serem descendentes de Abraão. E de outro, também que eles se vangloriavam, de Davi, homem a qual uniu as nações. Então veja, vamos ler do capítulo 1, do versículo 1 ao 8. Que diremos sobre Abraão, nosso pai humano? O que ele alcançou? Porque se foi justificado pelas obras, Abraão tem do que se gloriar, mas não diante de Deus. O que diz a Escritura? Abraão creu em Deus, e isso lhe foi atribuído como justiça. Ora, o salário daquele que trabalha não é atribuído como favor. Foi o que eu falei, lembra que eu falei que aquele que trabalha não é um favor, eu estou pagando você pelo seu trabalho. Mas como dívida. Contudo, ao que não trabalha, mas crê naquele que justifica o ímpio, aleluia, na sua fé lhe é atribuída como justiça. Assim também Davi fala da bem-aventurança do homem, a quem Deus atribui a justiça sem obra, dizendo: bem-aventurados aqueles cuja iniquidades são perdoadas, cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor nunca atribuirá o pecado. Vamos lá. Abraão, ele vai falar no versículo de número 4. Versículo de número, 3. O que diz a Escritura? Abraão creu em Deus. Isso lhe foi atribuído como justiça. Justiça. Isso está em Gênesis 15, 6. Que Abraão ouve a promessa de Deus e... Quando Abraão ouve a promessa de Deus, o que ele tem dentro de si? Fé. Ele crê. Ele creu na promessa de Deus. E isso lhe foi atribuído como justiça. E aí fala de Davi. Davi, aqui ó. Assim, no versículo de número 6. Assim também Davi fala da bem-aventurança do homem, a qual Deus atribui justiça sem as obras, dizendo: bem-aventurado cujas iniquidades são perdoadas, cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a qual o Senhor nunca atribuirá pecado. Isso aqui Paulo está citando Salmos 32. Se você abrir sua Bíblia em Salmos 32, não precisa abrir. Mas se você quiser, vai estar lá escrito exatamente o que Paulo falou aqui. Bem-aventurado o homem a qual o Senhor nunca atribuirá pecado. Atribuirá pecado no homem. Bem-aventurado o homem a qual Deus não atribui pecado. Não quer dizer que eu não pego, não quer dizer que eu não peco, quer dizer que ele não atribui o pecado a mim. Porque o nosso pecado vai para conta de quem? Aleluia, glória a Deus. Então, bem-aventurado o homem, ele está falando daquele que crê, daquele que tem fé, que o seu pecado não é atribuído na sua conta, porque um pecado só já livra ele do céu. Um pecado só já livra ele do céu, mas bem-aventurado aquele que o pecado não é atribuído a si, mas sim vai para a conta de Jesus. Quando Davi escreve esse Salmo 32, é quando ele tem o seu pecado com Batseba. Quando ele escreve o Salmo 32, é quando ele cai com Batseba. Que aí ele peca, faz todo aquele trâmite, coisa terrível. Ele manda uma carta para matar o próprio mensageiro, que era o marido da mulher, que ele se ajuntou. Ele engravidou a mulher, teve que se casar com a mulher para encobrir aquilo que ele tinha feito. Mandou uma carta através de um homem que estava mandando matar. Olha só, que coisa terrível. Então ele escreve esse salmo: bem-aventurado um homem a qual Deus não atribui pecado. Então aqui ele está dizendo que ele deixa claro que não é por obras. Não é por obras, porque a obra
A obra de Davi não era boa. Glória a Deus. Glória a Deus. E aí é que tinha também, lembra que eu falei da circuncisão? Amém? Os irmãos lembram da circuncisão? Que os judeus achavam que a circuncisão, por eles serem circuncidados, pastor Raildo, meu Deus, eu tenho a marca de Deus. Isso aqui é só quem é escolhido, povo escolhido de Deus que tem essa marca. É a marca visível da promessa de Deus com o seu povo. Alguém abre aí, rápido. Gênesis 17, 24. Nós acabamos de ler que a justiça foi imposta a Abraão, pastor Hildo, quando ele creu, não foi? Quando ele creu, foi imputado-lhe justiça. Não foi isso? Quando ele creu. Isso no capítulo 15, se não me engano, versículo de número 6. No capítulo 17, versículo 24, alguém achou aí? Lê aqui, pastor Hildo, 24 e 25. 24, 25. E era Abraão da idade de 99 anos, quando lhe foi circuncidada a carne do seu prepúcio. E Ismael, seu filho, era de idade de 13 anos, quando lhe foi circuncidado a carne do seu prepúcio. Eles confiavam, veja bem, isso é uma cronologia que já refuta. Ele refuta esse pensamento de achar, porque eu tenho a marca. Lembrando que a circuncisão transicionou para o batismo. É a marca de Deus. É o símbolo de Deus com o seu povo, é o batismo. Batismo nem circuncisão salva, porque justo Abraão já era antes de ser circuncidado. No capítulo de número 15, Deus lhe impõe justiça. E no capítulo 17, que ele vai se circuncidar. E vai circuncidar seu filho. Então, ele já mata por aí. Irmão, estou finalizando. Tá, só um pouquinho. Aleluia. Então, meu Deus, vai mostrar nesse capítulo de número 4 que Abraão não foi justificado pela lei. Nem existia lei na época de Abraão. Então como ele vai ser justificado pela lei? Se não tinha. Abraão foi justificado pela fé em Deus. Então, para terminar, a gente vai ler esse capítulo 4, que a gente já finaliza o capítulo 4, entendendo a exemplificação, que nós entendemos a justificação, e Paulo agora no capítulo 4 explicou para a gente, nos deu exemplos, né, Daiane? De Abraão e de Davi, nos exemplificou, agora nós entendemos claramente como isso funciona, e aí nós terminamos o capítulo 4, e semana que vem já partimos para o 5. Amém? Vamos ler aí. Nós paramos no 8, né? Vamos ler do 9 ao 17. Vamos lá. Eu vou lendo para os irmãos. Essa bem-aventurança é somente para o da circuncisão ou também para os da incircuncisão? Podemos dizer que, no caso de Abraão, a fé lhe foi atribuída como justiça. Foi o que acabamos de ler. Como lhe foi atribuída? Quando ele foi circuncidado ou quando era incircunciso? Não quando foi circuncidado, mas quando ainda era incircunciso. E recebeu o sinal da circuncisão, como selo da justiça da fé, que teve quando ainda não era circuncidado, para que fosse pai de todos os que creem, estando estes na incircuncisão, a fim de que a justiça seja atribuída em favor deles. Ele é o pai dos circuncisos, dos que não somente são da circuncisão, mas também andam nas pisadas da fé que teve nosso pai Abraão, antes Abraão ou da sua descendência,
recebeu a promessa de que ele havia de ser herdeiro do mundo. Ao contrário, foi pela justiça da fé. Pois, se os que vivem pela lei são herdeiros, esvazia-se a fé e anula-se a promessa. Porque a lei produz ira, mas onde não há lei, também não há transgressão. Por essa razão, a promessa procede da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja confirmada a toda a descendência, não somente aos que são da lei, mas também aos que são da fé, que Abraão teve. Ele é o pai de todos nós. Como está escrito, eu te constituí pai de muitas nações, para que aquele no qual ele creu, a saber, no Deus que dá vida aos mortos, e chama à existência as coisas que não existem, como já existissem. Só até aqui. Então aqui nós podemos entender que Abraão foi justificado pela fé, não pela lei. É pela fé. Ele foi justificado antes de qualquer outra coisa. Ele teve fé em Deus e foi justificado. Vamos lá. Para terminar e liberar os irmãos. 18. Ao contrário do que se podia esperar, creu com esperança para que se tornasse pai de muitas nações, conforme o que havia sido dito. Assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, considerou o seu corpo, que já não tinha vitalidade, pois já contava com 100 anos, e o ventre de Sara já não tinha vida. Contudo, diante da promessa de Deus, não vacilou na incredulidade. Pelo contrário, foi fortalecido na fé, dando glória a Deus, plenamente certo de que ele era poderoso para realizar o que havia prometido. Por essa razão, isso lhe foi atribuído como justiça. Olha só a fé de Abraão em Deus. Já tinha 100 anos, não tinha vitalidade, pastor Aildo. Sua mulher já não tinha vida, era estéril, mas ele creu em Deus. E isso foi imposto sobre ele como justiça. A fé em Deus nos torna justos. É crer nele somente. Por mais que todas as situações sejam contrárias, crer em Deus nos é atribuído como justiça. Deus se alegra ao ver aquele pequenininho de Jacó crendo com tamanha fé que somente Deus pode operar um milagre na minha vida. Por mais que eu tenha 100 anos e minha mulher não possa ter filho, não tenha vida nela, eu creio que de mim pode sair uma grande nação. Vamos terminar, meus irmãos, em nome do Senhor Jesus. Do 23. Mas não é só por causa dele que está escrito que lhe foi atribuído, mas também por nossa causa. A quem a justiça será atribuída? A nós que cremos naquele que ressuscitou dos mortos, a Jesus, nosso Senhor. Ele foi entregue à morte por causa das nossas transgressões e ressuscitado para a nossa justificação. Aleluia. Quem pode dar um glória a Deus? Aleluia. Abraão não foi justificado só pela casa dele, só pela família dele, só pela descendência, só por ele, mas ele também foi exemplo para todos nós que cremos. Amém? Glória a Deus. Irmãos, aí ó, Deus tocou no meu coração, eu comprei um bolinho para os irmãos. Tá ali o bolinho, os irmãos não sabem assim comer um pedacinho de bolinho. Eu cortei os bolinhos finos, Daiane, fino. Por quê? Porque eu creio que a igreja já está lotada. E glória a Deus que eu dou graças a Deus pelos irmãos que vieram. Então eu estava profetizando, Daiane. Estava profetizando, eu cortava e vai vir. Tem que cortar bastante, que é para os irmãos comerem pelo menos um pedacinho. Aí passou meu pai, vixe. Mas, irmão, se esse irmão ver que sobrou, pode comer, irmão. Não deixe sobrar, não. Amém? E tem um cafezinho ali feito pelo pastor. Docinho. Amém? Glória a Deus. Desde já agradeço a minha oportunidade.